aqui da escola. Então, seguinte, professor. Primeira, nossa aula hoje, a ideia é estudar um pouco a relação entre democracia, mídias sociais e internet. Mas antes, eu todo dia toda reunião, fiz aquela perguntinha xarope que eu aprendi naquele podcast Quem Somos Nós, que é perguntar o seguinte: quem é o senhor, professor Luiz Felipe Almeida? Bom, eu sou um filósofo, um professor, alguém que tomou uma decisão anos atrás bastante arriscada, que foi desistir da medicina para ser filósofo e fazer graduação de filosofia toda a carreira. Gosto muito do que eu faço, do meu trabalho, tanto de filósofo, intelectual público, professor, está dentro do debate público. Encontro muito significado nisso e encontrar significado no trabalho é uma coisa essencial. E sou casado e tenho 2 filhos e uma netinha de 5 anos. Esse sou eu. Muito bem, professor. Então, a primeira pergunta que eu vou fazer é o seguinte. Professor, em 99, eu achei um jornal de 99 aqui, falando assim, a Amazon, um site de 20 bilhões. E esse era uma reportagem do New York Times, e no meio dessa reportagem, eu achei essa seguinte afirmação aqui. Amazon.com. A empresa impõe sua filosofia aos funcionários. E seus dirigentes afirmam que a meta não é o lucro, mas um mundo melhor. Bem, o Bezos é o cara mais rico do mundo e eu queria perguntar para o senhor, a internet ela é muito recente, mas desde o princípio havia essa ideia de que a internet queria vir para melhorar o mundo. A Amazon, Facebook, WhatsApp gerou um mundo melhor, professor? Olha, Guilherme, essa ideia de mundo melhor eu acho uma ideia de um certo hegelianismo vago, né? Se você atravessou alguns textos meus, você sabe que eu não sou dos mais crentes em mundo melhor, né? Sim. E eu uma vez, inclusive há muitos anos atrás, sei lá, 20 anos atrás, alguma coisa assim, numa reunião de final de ano na universidade, eu não lembro se foi na PUC, na FAP, acho que foi na FAP, e ter ali uma reunião de professores e tava aquela coisa de não, educação isso, educação aquilo. E aí uma colega falou assim, não, porque o Pondé não acredita em coisa nenhuma, essa história, o Pondé é cético, é niilista, não sei o quê. E aí uma professora perguntou assim, mas se você não acredita que a educação faz o mundo melhor, por que você dá aula? Aí eu respondi, por vício, por gosto, né? Eu fiquei, essa ideia, que é uma resposta nietzschiana, claro, né? O sentido da vida é você encontrar significado e gosto no que você faz, para mim, sintetiza um pouco o meu olhar sobre essa discussão se o mundo é melhor, se o mundo não é melhor. Então, eu nunca acho que o mundo é melhor ou pior. Ele melhora, piora, fica bom numa coisa e piora na outra. Agora, em relação à internet, especificamente, né, eu lembro muito bem, no final dos anos 90, quando o Pierre Levy estava aparecendo no debate, Paul Virilio, né, o próprio Sloterdijk também, essa discussão sobre a internet, havia ali gente que dava exemplo, que o menino de Madagascar vai conversar com a menina de Nova York, e eles vão se informar e vão construir uma árvore de conhecimento, como falava o Pierre Levy. Eu sempre desconfiei desse negócio porque eu tenho uma natureza meio cética, e na faculdade de filosofia eu fiz o que o professor de ceticismo na USP chamava, o grande professor Oswaldo Porchat, a experiência do ceticismo, que, como ele dizia, meio que arruína você, no bom sentido, porque você começa sempre a duvidar, principalmente daquilo que todo mundo começa a achar que é muito lindo, né? E aí, assim, eu nunca acreditei nisso, mas não acho que a internet fez o mundo melhor, porque eu não acho que existe a possibilidade de se falar o mundo melhor. Eu acho que a internet melhorou um monte de coisa. Eu lembro a primeira vez que eu comprei um livro na Amazon, na secretaria da Faculdade de Filosofia da USP, o secretário falou, olha,
Então, tem a Amazon, você pode comprar, estava atrás de um livro que se chama Anatomia da Melancolia, escrito no século XVII, pelo Barton, certo? Que era uma coisa assim, tipo, quando eu for a Londres eu compro. E ele falou, não, olha, vamos tentar a Amazon, eu nem sabia o que era, né? Nem sabia o que era esse negócio de Amazon. E aí ele entrou no site e tal, fez todos os passos. Foi a primeira vez que eu comprei, de lá para cá não parei mais. Então, se eu disser que a Amazon não fez o meu mundo melhor, eu estou mentindo, certo? Porque hoje eu consigo comprar livro, e agora ainda mais com o iPad, em 1 minuto o livro já está aqui, né? Eu compro alguns iPads, alguns físicos. Agora, a internet criou, como toda ferramenta que adensa a informação e capilariza a informação, ela cria transtorno, redes sociais no meio. A tradução da Bíblia para o alemão, pelo Lutero, e a impressão pelo Gutenberg, é uma das causas das guerras religiosas entre católicos e protestantes. Na Rússia do século XIX, que tinha cerca de 92% da população analfabeta de pai e mãe, quando ele começou a melhorar um pouco a alfabetização, começou a ter uma classe burocrática um pouco mais informada e jovem, ajudou a arrebentar com o sistema social político que a Rússia tinha. Então a internet cria, as redes sociais criam disrupção, criam barulho, criam confusão, cria descontrole, todo mundo é emissor, um monte de lixo circulando, mas, ao mesmo tempo, ela amplia a acessibilidade. Eu tenho a experiência de ter um canal no YouTube, acho que há uns 4 anos, e ao longo desses anos eu percebi que as perguntas que eu respondo, né, é a relação que eu tenho com os seguidores, porque eu não vou às redes sociais nunca, né, elas são completamente profissionalizadas, as perguntas só melhoraram, certo? Então, assim, cada vez mais os seguidores fazem perguntas melhores. Então, e é isso, nada faz o mundo plenamente melhor, nem o cristianismo, olhando historicamente, né, para pegar um exemplo clichê, né, do ponto de vista histórico. Então, acho que ela melhorou um monte de coisa e criou um monte de problemas. E aí eu já venho para uma pergunta de um aluno aqui, que é o seguinte: esse olhar cético, que é o olhar que o senhor tem, por que o senhor acha que esse olhar é o melhor, um olhar bom para ver o mundo? Que seria a melhor forma de ver o mundo, o ceticismo? Não, eu não acho que essa é a melhor forma de ver o mundo, o ceticismo. Eu não acho isso. Na realidade, faz parte da experiência cética. O que é a experiência cética na filosofia? Né? Vamos organizar um pouco isso. A experiência cética na filosofia, ceticismo é um conceito em filosofia. Não é, fulano é cético, não acredita em nada. Né? Ceticismo na filosofia, que vem do verbo toskopein, que em inglês é muito parecido, skepticism, com o grego, eram filósofos, né? Hoje a gente chama eles de filósofos. A figura mítica fundadora do ceticismo grego é um cara chamado Pirro, que não escreveu nada, né? Mas a gente tem fontes como a Aeneas e Demos, a gente tem fonte como Cestos Empíricos, né? São as 2 fontes mais importantes do ceticismo grego. E o ceticismo é uma experiência em que você treina o seu pensamento para produzir teorias contrárias às teorias em que você estava abraçando ou alguém está abraçando na sua frente. Essa experiência, do ponto de vista grego, da filosofia cética, buscava o que os gregos chamavam de epoqué, que é a suspensão do juízo. Não significa ficar louco, né? Significa você tomar cuidado com opiniões. Suspender o juízo significa você ser mais lento em emitir uma opinião definitiva sobre alguma coisa. E isso é fruto desse método de colocar teorias opostas uma na frente da outra, que eles chamavam de isosteneia, certo? A busca do cético, isosteneia, significa exatamente encontrar o equilíbrio. Uma outra expressão que a gente usa é equipolência, né, das teorias. A ideia do cético é que você chegaria a essa capacidade de ser um pouco mais lento em acreditar em teorias, e eles entendiam que isso produzia também a apateia, que é, talvez uma linguagem comum, deixa você meio blasé, né? No sentido de que você não adere afetivamente de forma enlouquecida a teoria nenhuma.
E isso é uma experiência. Tem gente que, talvez por temperamento... Eu tive um professor excelente de ceticismo. Todo mundo que foi aluno do Oswaldo Porchat na USP fez uma experiência importante no ceticismo, né? A gente lia texto original e tinha que debater o texto e produzir argumentos, tentar provar que o cético estava errado. Isso acaba criando um certo treino. Então, não é que eu acho que é uma visão melhor de mundo. É a visão que acabou se transformando num modo de operação meu, que é muito mais do que ficar simplesmente criticando os outros. Por exemplo, religião não é uma coisa que cético critica normalmente. É muito fácil criticar religião. Não dá nem gosto, né? O melhor é você debater com teorias que supõem-se ser absolutamente racionais, fundamentadas. Tanto que no meu pós-doutorado eu fui para epistemologia, fui discutir ciência, que é o trajeto natural para quem estuda ceticismo. Então, eu acho uma boa visão, mas não acho que é a melhor. Não tenho como afirmar que é a melhor. Mas eu acho que é interessante, sabe por quê, Guilherme? Porque, inclusive, produz... Você, para fazer esse tipo de exercício, você tem que buscar repertório. E é Não dá. Diga. Uma coisa curiosa com os alunos é que os alunos, eles, nessa idade, a gente vai ver uma perguntinha no final, eles, com 15, 16 anos, eles tendem a pegar algo para acreditar, alguma teoria, alguma ideia, alguma coisa, para acreditar firmemente. Mas, antes da gente chegar nisso, que eu tenho a surpresinha para mostrar para o senhor, que é uma pergunta de um aluno, eu queria fazer uma outra pergunta. Eu sabia que tem a questão da reforma protestante, que é do surgimento da imprensa. Mas eu também estava pensando em outro exemplo. Quando a gente pega os anos 20, os anos 20 tem uma revolução gigantesca no som. Então, pela primeira vez na história, o som não, ele pode não ser só gravado, como ele pode ser replicado para muita gente. E aí a questão é, os anos 20 cria, ao mesmo tempo, o surgimento do jazz, da música popular moderna, e e também nós vamos ter uma coisa muito maluca nos anos 20, que são o surgimento dos populismos. Sim. Professor, não tem, é, não tem nada que a gente pode fazer para esse caos tecnológico que chega toda hora. Porque, ó, a gente tem lá no século XVI uma revolução tecnológica, o caos na política. Nos anos 20, uma revolução tecnológica, o caos na política. Daí vem a televisão, muda tudo, debate, o Kennedy fica lá coradinho e ganha do Nixon. Vem a internet, é essa zona que a gente conhece. Tem algum antídoto, professor? Não. Ninguém sabe nenhum antídoto, né? Assim, eu sei que isso é... quando você falava dos jovens de 15, 16 anos que querem acreditar em alguma coisa, e eu tenho experiência de universidade há 25 anos, jovens de 18, 19 anos também querem acreditar em alguma coisa, né? É assim, querer acreditar em uma coisa é provavelmente é uma herança evolucionária, né? Querer acreditar em alguma coisa. A diferença é que quando você é mais jovem, você acaba tendo menos experiência de vida. Então você fracassou menos, você não teve tempo ainda de perceber quão errado você estava, que você tinha certeza que estava fazendo a escolha certa e estava fazendo errada. Então, isso, quando você tem mais experiência de vida, espera-se que você tenha uma capacidade um pouco maior de saber que você pode sempre estar errado. E aquilo que parece maravilhoso para você talvez não seja, né? Como uma resposta definitiva sobre as coisas. Faz parte dessa experiência cética na formação justamente saber que nunca se deve achar que se tem uma resposta definitiva sobre as coisas. Agora, o antídoto que você perguntou, eu não acredito que tenha. Não acredito. Você citou, é muito bom esse exemplo dos anos 20, quer dizer, todo o rolo que o rádio criou, certo? Ao mesmo tempo que criou a ampliação do consumo de música e de colocar música em circulação, né? Ao mesmo tempo criou a capacidade de você poder botar um sistema fascista, retórico, com discursos enormes em circulação e fazer o que a Europa fez. Aparentemente, o seu exemplo vem reforçar isso, há uma relação entre instabilidade e circulação de informação. Muito provavelmente, Guilherme, a gente é uma espécie, pensando em termos pré-históricos, eu gosto muito da pré-história, a gente é uma espécie que está por aí fazendo um número grosseiro redondo, 250 mil anos.
E a gente evoluiu num ambiente silencioso, zero informação, um ambiente pequeno. Nós fomos caçadores-coletores a maior parte da nossa época. Os 5 últimos 1000 anos foram atípicos na história da espécie. A gente é uma espécie pré-histórica, né? Então, de repente, no século XVI começou a se imprimir texto, mas ainda pouca gente lia, mas o alcance da Bíblia na língua vernácula desestabilizou o monopólio interpretativo da Igreja Católica com relação à herança do cristianismo, ao texto sagrado enquanto tal, e depois, no século XX, é o que você citou muito bem, de lá para cá, a coisa só se tornou mais ruidosa. Então, aparentemente, quando as pessoas têm a chance de falar, elas falam, e falam qualquer coisa. Os estudos de comportamento em redes sociais mostram, as pessoas passam adiante qualquer coisa que concorde com elas. Qualquer coisa que elas achem interessante caiba dentro do universo de referências que ela tem. Então, assim, eu acho que não tem antídoto. O que tem é o fato de que a história caminha, a gente acomoda essas experiências, o mundo não ficou em guerra religiosa o tempo inteiro, o fascismo passou, certo? Isso é um argumento tipicamente cético, certo? O fascismo passou, então as coisas passam. Lucas, certo? você está banido! Entendeu? Então, assim, portanto, apesar de não haver antídoto, por outro lado, eu diria que o antídoto é a própria experiência da espécie. Né? As coisas passam, tem obsessões agora, daqui a pouco elas passam, aparece outra coisa, e a gente está agora no meio do rolo com as redes sociais e a internet. Assim, a minha geração, a tua geração, a geração dos alunos, provavelmente ainda vão sofrer bastante com essa instabilidade causada pela internet e pelas redes sociais. E aí a Júlia queria fazer uma pergunta para o senhor. Júlia, tá aí? Pode falar em voz alta? Boa tarde. A pergunta que eu queria fazer é: a internet cria uma ânsia em querer argumentar e criar instantaneamente sobre tudo, mesmo sem embasamento, porque a gente já tem acesso rápido às informações, ou ela já existia e foi inflamada? Obrigada. Olha, obrigado você, Júlia. Eu acho uma boa pergunta, assim. É claro que a internet, sem dúvida nenhuma, dá a possibilidade de muitas pessoas colocarem opiniões sem fundamento. Porque o difícil não é ter opinião, o difícil é ter fundamento para ela, Júlia. Aliás, essa questão, ela já é debatida numa outra chave, no diálogo do Platão, chamado Teteto, né? Em que Sócrates está debatendo com o discípulo do Protágoras, Teteto. Protágoras era um grande sofista que afirmava que o homem é a medida de todas as coisas. Não existe verdade. E o Sócrates, ali representando Platão, estava a luta do Platão contra os sofistas, tentando estabelecer um parâmetro absoluto, um conhecimento absoluto, que em grego se chama, grego platônico, chama-se episteme, daí epistemologia, teoria da ciência, e ele está ali tentando encontrar um método que a gente consiga responder aos sofistas, que é a negação da verdade absoluta e a afirmação da relativização de tudo, que não é fácil. Relativizar tudo não é fácil. A gente gosta de relativizar o que a gente não gosta e o que a gente não concorda, né? No final do diálogo, é o diálogo em que o Sócrates apresenta seu método maiêutico de fazer perguntas, né? Para ir colocando a pessoa, enrolar a pessoa com as perguntas, enrolar no sentido delas entrar em contradição, não de enganá-la, né? E no final ele fala a sua famosa frase de quanto mais sei que nada sei, que a gente chama em filosofia de docta ignorância, né? Essa ideia de que, tudo bem, eu não consigo dizer o que é verdade absoluta, mas eu devo procurá-la o tempo todo. Eu não devo me satisfazer com a ideia que a verdade não existe e não está em lugar nenhum, ou seja, introduz a ideia de graus de ignorância. Uma ignorância mais sábia, que é a ignorância que tenta construir repertório, fundamento, ou uma ignorância tranquila, na sua própria ignorância. Então, eu diria para você assim, eu acho que a internet dá a chance das pessoas reagirem de forma imediata, passionalmente, pôr para fora seus demônios, odiar livremente quem ela acha que merece ser odiada, sem fundamento, porque fundamento é a coisa mais difícil de estabelecer. Agora, se essa ansiedade existia antes, Júlia, eu tenho cá minhas suspeitas que sim, né? Essa ansiedade... é claro que a internet estimula, a possibilidade de falar estimula. E a ansiedade precisa de
instrumentos materiais para se constituir na realidade, aliás, como tudo, né? Mas eu acho que há muito tempo a humanidade vem crescendo, porque o conhecimento veio crescendo, o acesso veio crescendo, então a democracia. Tem um cara chamado Tocqueville, né, no século XIX, que foi para a democracia americana e ficou lá 9 meses. Ele anota lá no diário de viagem dele, que virou um puta livro chamado Democracia na América, né, em 2 volumes, em que ele afirma que na democracia, ele usa uma expressão em francês que é a democracia é bavardeuse, é tagarela, certo? Isso em 1831, quando ele vai aos Estados Unidos. Ele tinha 26 anos. A democracia é tagarela. Imagina o que era tagarelice em 1831, hein? Imagine, era um nada em comparação agora. Agora ele ficaria surdo, ficaria louco, né? Então, a democracia estimula as pessoas a emitirem opinião sobre tudo, porque é a soberania popular, né? Então, todo mundo quer participar, todo mundo quer dar opinião, todo mundo quer achar que tem conteúdo para passar, e aí as redes sociais é a fome junto com a vontade de comer. Eu acho que é antes mesmo, Julia. Isso que é interessante, professor, que não é de hoje que a gente fala muita gente falando gera uma bavardagem, uma bagunça, né? A gente sempre, eu falo com os alunos, né? A gente sempre idealiza a democracia grega e aí eu falo para os alunos, a coisa mais parecida que a gente tem com a democracia grega, da água, blá, 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 é uma reunião de condomínio. Qualquer pessoa que já foi em reunião de condomínio sabe muito bem como é. Tinha uma propaganda da Tigre que era muito legal, que os caras começavam a brigar no meio da propaganda de condomínio. E aí, só que assim, eu vou tentar trazer alguns problemas, porque essa relação tecnologia, democracia e internet, hoje ela tem coisas novas. Por quê? Hoje a gente tem isso daqui, professor. Nós temos hoje praticamente 4 empresas que monopolizam digamos, o caminho para onde a informação passa. Ela é diferente dos anos 60, 70, onde a gente tinha lá nos Estados Unidos 3 grandes empresas de TV, no Brasil a gente tinha 2, 3, 4 grandes empresas de TV. Agora a gente tem aqui o Facebook com 2 bilhões de usuários, o YouTube com 1,5 bilhão, o WhatsApp com 1 bilhão, isso dados de 2018. E aí eu queria perguntar para o senhor, qual que é o maior risco da internet hoje? O risco é a bavardagem que o Tocqueville falava, todo mundo falar tudo, ou o risco é um mundo orwelliano de uma empresa que tudo sabe, que é aquilo mais ou menos que o Yuval Noah Harari fala, que nenhuma pessoa sabe tanto sobre você do que um algoritmo. Nem o seu marido sabe, ou seu namorado, ou seu melhor amigo sabe tudo sobre você. A gente está mais parecido com Orwell ou com Tocqueville, professor? Olha, eu acho que, na verdade, a gente conseguiu construir um 1984 tagarela, né? Eu acho que é isso que aconteceu. Primeiro, a tua pergunta me leva à pesquisa daquela americana Shoshana Zuboff, né? Que é entrevistada no famoso documentário Dilema das Redes, né? Que tem um livro que está sem tradução ainda até onde eu sei, de 2018, chamado A Era do Capitalismo da Vigilância, traduzindo direto do inglês, né? Mas ela apresenta muito essa hipótese de que, na verdade, o que a gente vive hoje é um capitalismo vigilante. É a tua segunda hipótese. É a hipótese de que a gente vive num universo completamente à la Orwell, em que você não tem liberdade, como se diz que tem, e você tem, na verdade, algumas empresas que são responsáveis pela circulação e pelo tráfego de conteúdo, munidas por algoritmos gigantescos, e que ela, na verdade, essa frase, sabe mais de mim do que eu sei de mim mesmo, é uma frase que, na realidade, é uma paródia da famosa frase do Agostinho da Confissões, né? Quando ele fala de Deus, e ele diz, Deus é mais íntimo de mim do que eu sou de mim mesmo. Hoje é o algoritmo que é mais íntimo de mim do que eu sou de mim mesmo, né? Então, eu acho que sem dúvida nenhuma, a questão da extração de dados, a questão de você manipular os rastros, de você
criar desejos, toda essa dinâmica que a Shoshana Zuboff descreve no livro dela. Porém, a palavra vigilância me remete a um texto anterior, de 2015, esse com tradução em português, na realidade uma entrevista do famoso sociólogo Bauman, que se chama Vigilância Líquida. Né? Eu acho que o Bauman, em 2015, nessa entrevista, ele introduz uma variável importante que liga Orwell a Tocqueville dentro da pergunta que você fez, no sentido de regimes autoritários ligados à tagarelice da democracia, que é o argumento do Bauman de que, porque ele chama de líquida, ele começa a entrevista citando Orwell. Né? Ele começa a entrevista citando Orwell, ele está sendo entrevistado, e ele começa citando o famoso Big Brother do Orwell. Né? E ele fala que o Big Brother hoje é a rede. Isso em 2015. É a rede. Né? E que uma das coisas fundamentais que alimenta a rede é justamente o nosso desejo de serviços. Nós queremos serviços. Nós queremos iFood, queremos Rappi, queremos Netflix, queremos Amazon, queremos TikTok, queremos todo tipo de serviço. Serviço não no sentido de delivery. Serviço entertainment. A gente quer serviços para que façam de me makers, criadores, que é a proposta do TikTok. Todo mundo é artista, todo mundo pode criar em cima do que já foi criado, a superação da noção de autoria. Então, eu acho que o Bauman, ele em 2015, ele agrega ao argumento da Zuboff algo importante, porque no argumento da Zuboff fica parecendo que há um grupo de empresas más que nos controlam e que nós seríamos seres extremamente legais, bondosos, homens do Rousseau, né? Homens e mulheres do Rousseau. E que, na verdade, nós somos partícipes. É claro que existe todo o modelo social, econômico, baseado na eficácia, no resultado, né? Mas se a gente pensar, por exemplo, durante essa pandemia, as redes sociais e as tecnologias remotas, como essa que a gente está usando aqui, fizeram com que parte da riqueza continuasse a circular, o conhecimento continuasse a circular, e as pessoas que podem aderiram a esse tipo de ferramenta. Mas todo mundo dá informação. Dá informação por quê? Porque quer o desconto, quer saber quando tem a oferta, quer saber quando tem aquilo que ela precisa. E a eficácia da rede, que é o grande trunfo dessas empresas, né? Do Google, é justamente a extração de dados, é a rapidez da resposta e a amplitude das variáveis, depende tanto deles pegarem dados de você que você não sabe e vender para publicidade, que é o argumento da Zuboff especificamente, né? A famosa frase de quando você pega um serviço e não tem um produto, o produto é você, né? Como ela fala, então, e aparece no documentário Dilema das Redes do Netflix. O caso do documentário, Guilherme, é muito interessante, porque é um documentário que critica o uso de algoritmos para a extração de dados, mas é numa ferramenta que usa algoritmo para identificar seu consumo e para oferecer para você o que você gosta. Você está lá deitado na cama de bode, pediu comida no iFood, sei lá onde, está com maior preguiça e você está a fim de encontrar alguma coisa que você gosta, o algoritmo do Netflix, que no começo começou fazendo pesquisa e descobriu que as pessoas mentiam. Eu gosto de filme iraniano, quando ninguém gosta. Gosta de, sei lá, filme que tem sexo, tem crime, ou história engraçada, que você ri feito uma besta. E aí, quando ela começou a usar o algoritmo para rastrear o que você vê, hoje o Netflix sabe exatamente que série deu certo, que episódio ferra a série, onde as pessoas param na série, né? Portanto, o marketing digital ele é de uma métrica que eu acho essa uma grande questão, sabe, Guilherme? Independente das empresas, independente de nós
queremos oferecer às empresas dados para que a gente tenha eficácia na resposta do que a gente quer, é que o marketing digital hoje é uma ferramenta de controle que nunca existiu. É uma métrica matemática. Você vai, por exemplo, falar numa empresa, por exemplo, que é uma experiência que eu e os colegas têm com frequência, e as pessoas falam para você, olha, a gente está preocupado com engajamento positivo. O que significa engajamento positivo? Engajamento que produza uma boa imagem da marca, portanto, não faça ninguém sofrer, certo? Ou seja, o marketing se transformou na grande ontologia do mundo, sabe? A primeira ciência do Aristóteles, do ser, né? Então, eu acho essa questão fascinante e extremamente séria, porque o marketing está em toda parte, e o digital tem uma métrica de uma precisão monstruosa, porque é numérico, né? E então, fechando a tua pergunta, eu tenho a impressão que a argumentação da Zuboff é fundamental, mas eu acho que o Bauman mordeu muito bem a questão, dizendo que, olha, o Big Brother somos todos nós. É todo mundo querendo vigiar todo mundo, no sentido de querer resultados, querer informação e não sei o quê. E isso daí é mediado por empresas que estão enchendo o bolso de dinheiro graças à nossa demanda. É isso aí. Professor, isso que é uma coisa muito curiosa, porque eu ia fazer uma pergunta, mas eu vou deixar uma aluna fazer, que é assim, eu ia perguntar o que é o pior, o juiz bloquear o WhatsApp ou o Twitter colocar lá a ficha do Trump e proibir a informação, porque no fundo é um poder que não, nos dois casos não foi eleito, nos dois casos são extremamente elitistas, nos dois casos estão tendo um poder de controle absurda. Mas aí tem uma aluna aqui que quer fazer uma pergunta, que é a Maria Fernanda. Ela quer perguntar o seguinte: Máfia, aparece aí, Máfia. Cadê você? Oi? Tô... Manda aí a pergunta, Máfia. Peraí, qual das? Essa que você fez, a última. Peraí, só um minutinho. Deixa eu abrir aqui. Cadê? Tá. Qual o limite do ceticismo e se existe um limite no ceticismo? Olha, Maria Fernanda, veja bem, o ceticismo no seu formato original, você tem autores do século XVI que também são céticos, como Michel de Montaigne na França. No século XVIII você tem o escocês David Hume, que é o último grande cético que discutiu e praticou o método cético assim, de forma larga. Tem Michael Oakeshott no século XX. Mas assim, Maria Fernanda, o ceticismo é um método, tá? Então, como ele é um método, a rigor ele não tem limite, porque é um método. Um método no sentido de que a intenção é sempre buscar, identificar teorias e contra-teorias. Então, nesse sentido, ele não tem limite. Assim como o método da ciência não tem limite como método, certo? É um processo através do qual você vai reduzindo incertezas, que é o que a ciência faz, não produz certezas, produz uma redução da incerteza, o que, por desdobramento, oferece uma certeza melhor, porque reduziu incertezas. Então, assim como o método científico, enquanto método, não tem limite, o ceticismo, enquanto método, também não tem limite. Agora, é claro que um ser humano, ele não é só um processo racional de busca, né? Um ser humano também é uma estrutura de afetos, né? É uma estrutura que está vinculada ao mundo a partir daquilo que ele sente e faz os outros sentirem. E aí, a tua pergunta é interessante também, porque aí a gente pode pensar no limite. E eu vou te dar um exemplo concreto, tá? Em 2014, se não me engano, o livro saiu em 2015, se não me engano, eu escrevi um livro chamado 10 Mandamentos mais um, tá? Que saiu pelo selo 3 Estrelas, da Folha, que agora está trocando de nome, né? E foi uma proposta do Alcino Leite, que foi o criador do caderno Mais na Folha durante muito tempo, né? Hoje ele está na Piauí, ele é editor assistente da revista Piauí, e foi ele que pela primeira vez recebeu
uma entrevista minha, que eu comecei a publicar entrevistas dos anos 90, quando eu estava na França, no Estadão. A primeira material que eu publiquei na Folha, no final dos anos 90, foi a convite do Alcino, que foi uma entrevista com um filósofo alemão chamado Karl Otto Appel, né? Da geração do Habermas. E ele me fez uma proposta que era a seguinte: Pondé, a gente queria um livro teu de teologia, filosofia da religião. Porque é uma área, eu dei aula há muitos anos, no mestrado e no doutorado da PUC São Paulo, de filosofia da religião. Em 17 eu parei porque não aguentava mais a CAPES, não aguentava mais ficar servindo a burocracia do MEC, eu mandei o MEC para aquele lugar, a CAPES também, e acabei criando um laboratório, que é o que eu faço da PUC hoje, de política, comportamento e mídia, o LABU. E aí ele falou, a gente quer um livro de teologia, filosofia da religião, que você sabe muito, só que um livro mais aberto, não técnico, que eu escrevi vários nessa área, né? E aí ele falou, a gente quer um livro seu sobre 10 mandamentos. Falei, ótimo, legal. Aí ele disse, mas tem uma condição. Você tem que propor um 11º mandamento. E eu falei para ele, você está de sacanagem comigo? Você quer que eu proponha uma errata para Deus, assim, dizendo que, olha, o senhor me desculpe, mas o senhor se enganou aqui, não era 10, era 11. Eu venho aqui humildemente propor mais A um. punição dos deuses é pesada, hein, Pondé? Vai ter Então, a barriga comida aí, ó, pelo urubu. Então, assim, né, a história do Prometeu, né? Então, assim, aí eu topei e comecei a escrever mandamento por mandamento, comentando, e não tinha a mínima ideia de qual seria o raio do 11º mandamento, tá? E, claro, eu fui escrevendo e com um repertório filosófico. Então, eu debati ceticismo, pratiquei o ceticismo em relação aos textos bíblicos, apresentei várias versões, várias traduções e tal, e discuti por que a gente não pode levantar falso testemunho. Se não existe verdade, se tudo é construído socialmente, se tudo é histórico, então por que a gente não pode ser nihilista, né? Afirmar que o nada, na verdade, é a fonte de tudo, porque não existe fundamento para nada. Aí, Maria Fernanda, quando eu estava lá escrevendo, me veio uma ideia que era a seguinte: tá tudo muito bonito, eu estou gostando do que eu estou escrevendo, eu estou sendo honesto intelectualmente, mas aí eu me perguntei, será mesmo que a gente pode simplesmente pôr em prática a ideia de que tudo bem levantar falso testemunho, tudo bem mentir, porque se a verdade não existe, se a gente não sabe onde ela está? Aí me veio uma situação na cabeça que era a seguinte: imagine se um pai ou a mãe vira para uma criança e fala, eu venho lhe buscar ao meio-dia na escola, e não aparece. A criança fica lá, a escola ligando, ninguém responde. 5 horas depois, o pai ou a mãe aparece e fala, é o seguinte, meu filho, minha filha, eu quis ensinar para você que, na verdade, a verdade não existe, né? Ela é uma questão convencional, ela é consensual, né? Você, que eu quero que seja uma pessoa inteligente, você deve perceber isso desde cedo. E aí me veio na cabeça, falando, isso é um absurdo, né? O que eu vou fazer com essa criança é que ela não confia em nada. E aí, nessa hora, me nasceu o 11º mandamento na cabeça, né? E esse 11º mandamento, durante a época do lançamento do livro, todas as entrevistas que eu dei, eu dizia para o leitor, por favor, não pule para o 11º mandamento, porque era a tendência de todo mundo na época que comprou o livro, querer saber qual é o 11º mandamento. Eu dizia que comece do início, para você poder seguir o trajeto que eu fiz, e você, junto comigo, atravessar um campo em que eu não sabia onde ia chegar, certo? Eu estava ali discutindo com os mandamentos e tal, né? E o 11º mandamento, qual foi? Terás esperança no mundo, certo? Por quê? Porque me apareceu como a literatura judaica especializada na Bíblia hebraica e também a cristã afirma que os mandamentos são uma manifestação de Deus para dar fundamentos àquilo que nós não conseguimos dar, certo?
Eu não estou pregando, estou discutindo filosoficamente, tá? O resultado é que eu pensei, olha, se não há como sustentar a esperança cientificamente, digamos assim, ou filosoficamente, sem que algum cético pentelho não apareça na sua frente e coloque em dúvida o argumento, aí apareceu, terás esperança no mundo. Apesar do mundo, porque os mandamentos têm a versão curta e a longa, né? É sempre assim. Apesar de todo o sofrimento, da dificuldade de conhecer a verdade, da dificuldade da confiança. E aí eu digo para você, me parece que um limite para a prática do ceticismo delicado é você não destruir a capacidade na pessoa dela ter esperança na vida, dela encontrar sentido na vida e de ela ser capaz de investir a vida com alguma confiança, tá? E eu acho que esse é um limite. Não é do método, mas demanda da pessoa que o pratica entender que nem sempre é uma questão de você descobrir a verdade definitiva. Às vezes é a questão de você poder confiar nas pessoas que estão à sua volta. Tirar a esperança da caixinha de Pandora vai ser difícil, viu, Maria? Mas vamos lá. Agora, professor, aí eu vou fazer uma pergunta, a gente está encaminhando para o final, mas para cutucar os nossos coleguinhas aqui. Tem um livro aqui que um tal Pondé fez o prefácio, que diz o seguinte: eu acho que os alunos vão se identificar aí, né? Que eu prefiro ficar sozinha no quarto, Netflix, que eu fico escutando K-pop, não gosto muito de falar com pessoas com carne e osso. E aí eu gosto de uma, assim, o Idin, né, que é a geração que cresceu com o iPhone, eu acho essa subtítulo sensacional, que é: as crianças super conectadas estão crescendo menos rebeldes, mais tolerantes, menos felizes, e eu vou adicionar, menos maduras. Aí o professor, daí teve também um tal Pondé que falou assim, pô, essa tal de democracia, né? E o Churchill falava assim, né? O melhor argumento contra a democracia é conversar 5 minutos com qualquer eleitor, que aí você, como assim esse maluco aí tá decidindo as coisas? E assim, a próxima geração, a gente tem uma pesquisa sociológica que está mostrando que ela está demorando um pouco para ganhar uma certa maturidade. A geração Y é um risco para a democracia? Ela é um bônus para a democracia? O que ela é? Qual que vai ser a relação entre essa próxima geração, que são esses aí que estão tudo olhando vão postar no Instagram a nossa conversa, ou qual que é a relação entre eles e a democracia, professor? A Giovana fala geração I. Isso, geração, perdão, Y não, a geração I, Jean, né? A Giovana aqui, ó, que ela é dessa geração, tá com medo da resposta, professor. Olha, veja bem, eu acho que a atividade de ensino é uma atividade que uma das dificuldades dela é porque ser professor e não gostar é como beber água sem estar com sede, né? É um inferno. Eu descobri que eu gostava de dar aula por uma situação prosaica, né? Eu acho que eu estava terceiro, quarto ano de medicina, eu já tinha um filho, né, meu filho, que hoje, inclusive, seguiu a maldição da família, não escapou como eu, virou médico, né, porque a minha família é toda de médicos, eu fui o único que consegui escapar dessa maldição, e eu já tinha um filho, estava casado, precisava pagar conta, não podia ganhar dinheiro com medicina, porque eu estava no terceiro, quarto ano, alguma coisa assim, não podia cobrar, certo? Pelos plantões, era tudo de graça para aprender, né? E eu fui dar aula de inglês, certo? Na época eu fui dar aula no IASG, CELEP, escolas aí que existiam na época, né? Hoje acho que existe, não sei. E aí eu descobri que eu gostava de dar aula, que eu me divertia na aula, né? Que eu entrava na aula e eu tinha prazer em ver os alunos conseguirem falar frases que para eles era impossível no começo. The book is on the table, certo? Entender que o que é a mesa, o livro está na mesa. Eu estou dizendo isso pelo seguinte, porque eu acho que lidar com jovens, você tem que gostar de jovens. Esse é uma questão que me parece indiscutível,
certo? Você tem que gostar de jovens. E, nesse sentido, ainda que o diagnóstico que faz a Jean Twenge, né, no livro, nesse livro dela de 17, que você colocou aí na tela, a Jean Twenge começou já a escrever no começo dos anos 2000, né? Ela escreveu um livro sem tradução chamado Generation Me, escreveu A Epidemia de Narcisismo na esteira do Christopher Lasch, de 79, Cultura do Narcisismo, e ela tem uma avaliação em cima de pesquisa bastante sombria, mas ela não é a única, né? Jonathan Haidt também, né, o americano psicólogo, também tem uma avaliação. Ele escreveu um livro sem tradução chamado The Coddling of the American Mind, que a tradução grosseira seria Mimando a Mente Americana, apesar de que ele não gosta dessa tradução, né? Eu tive a chance de entrevistá-lo no Fronteiras do Pensamento em setembro, e ele falou para mim: eu não gosto que vocês traduzam coddling por mimar, porque em inglês tem o verbo spoil, né? Que é muito pior do que coddling. E mimar, em português, ele tanto pode dar no spoil, que é mimar estragar, quanto no coddling, que é mimar ficando dando colo o tempo inteiro, né? Você tem o sociólogo Frank Furedi, também, húngaro-inglês, que também escreveu em 2018 um livro chamado What's Happened to the University. Esse não tem nada traduzido em português. O que aconteceu com a universidade, né? Em língua inglesa, ele fala de Austrália, Estados Unidos, Inglaterra e tal. São diagnósticos que convergem, tá? Para esse diagnóstico que você faz referência no livro da Jean Twenge, que é... E tem outros livros menos bons, também discutindo esse tema, né? Que virou quase um meme, essa discussão, né? Livros menos bons, que falam de uma maior fragilidade dos jovens hoje, né? Que eu atesto em sala de aula, na universidade. Nunca dei aula na escola, né? Não sei. Mas eu pego eles com 18, 19, 20 anos, e durante muitos anos também no mestrado e doutorado, mas aí é diferente. Na graduação, os alunos chegam com maior dificuldade de fazer provas, com dificuldade de entrar em contato com o contraditório, com uma tendência a ter opiniões muito rígidas, certo? Então, uma ideia de si mesmo que às vezes é muito sofrida e que se manifesta em discursos protopolíticos muito radicais, certo? A gente vê hoje isso tanto mais à esquerda e agora também mais à direita, mais violento ainda, né? Então, eu tenho a impressão que esse diagnóstico ele está aí para quem quer ver. As causas disso, no livro que você citou, a Jean Twenge, que trabalha muito colada em cima do conceito de geração, que é uma invenção do marketing americano, ela entende que essa geração, que ela chama de iGen, né, a geração I, é uma geração, o Haidt prefere falar a geração Z, né, mas ela entende que essa geração ela fica contida dentro de um espaço virtual, que a satura de informação de baixa qualidade, com um nível de ansiedade muito alto, uma preocupação muito alta de agradar muita gente o tempo todo. Você tem que ter seguidores, você tem uma cena no Dilema das Redes. Eu não acho aquele documentário grandioso, mas ele é didático, ele funciona, né? Para quem acompanha a discussão, ele é datado, porque tudo que foi falado ali já vem sendo discutido há muito tempo, né? Mas ele funciona como instrumento didático e como instrumento de informação. Tem aquela família lá no meio do documentário que eles acompanham, um menino, uma menina, é uma família que tem 2 filhas e um filho, né? E a filha mais jovem está ali postando fotos dela, selfies no Instagram, e de repente uma das fotos aparece as orelhas dela por baixo do cabelo. E aí uma das pessoas que está seguindo ela lá fala, não dá para deixar a orelha maior ainda? E ela começa a chorar, né? A cena é muito boa. Ela começa a chorar, né? O documentário é tão didático que a filha mais velha, que é mais consciente, aparece lendo a Shoshana Zuboff, que é entrevistada no documentário, né? O documentário é completamente didático. Ela é a consciente, é apresentada como a consciente, que eu acho um pouco idealizado
isso aí. Mas a menina das orelhas representa exatamente essa pressão sobre essa moçada, né? Essa pressão, é claro, tem mais tolerância com relação ao diferente, mas, por exemplo, quando eles estão com 18, 19 anos na faculdade, você discute, por exemplo, ter filhos, eles morrem de medo de ter filho. Morrem de medo de compromissos que não dá para você dizer que não existe. Não tem como você derrubar a conexão em relação a filhos. Se você resolver derrubar a conexão, é uma catástrofe geral, certo? E a Twenge, no artigo dela de 2017, que ela usa 4 marcadores de amadurecimento, né? E os 4 marcadores são sair de casa, morar sozinho. Ela mostra como os jovens, ela pesquisa em cerca de 40 países, os jovens estão optando pelo que ela chama de slow life strategies, estratégias lentas de vida. Então, não saio da casa dos pais até uma idade maior, não consigo ganhar bem, certo? Porque tem um achatamento da renda, certo? Não consigo manter relacionamentos que tenham pelo menos 1 ano e não consigo lidar com a ideia de ter filhos, né? Ter filhos é um marcador de amadurecimento muito radical, justamente porque é de uma ambivalência gigantesca. A criança cresce e nunca é o que você achou que ia ser. E quando ela é doente. Certo? Se ela for exatamente o que você queria, é porque já deu pau na história. Certo? Então, essa capacidade de lidar com a ambivalência, que ela está dizendo, a Twenge, é observável, concretamente. Veja que só cresce pet shop, loja de pet shop e maternidade quebra. Certo? Então, tem aí, de fato, a tese do Haidt é que as crianças elas são menos, né? Porque cada vez se reduz o número de filhos, que filho virou um ônus. Os próprios jovens da universidade pensam assim, deles mesmos, né? Virou um ônus. Então, os pais reduzem o número de filhos ou não têm, porque custa caro, certo? Em vários sentidos. Resultado, essa criança, às vezes, os pais ficam projetando nelas muitas expectativas, são criadas de uma forma em pai, os americanos chamam de pai helicóptero, que fica em cima dos filhos o tempo inteiro com medo, monitorando o tempo inteiro. Aí, quando esse adolescente vai para a universidade, ele tem que lidar com um mundo que é um ritual de transição entre a idade adolescente infantil e o jovem adulto, e aí ele tem dificuldade de lidar com as dificuldades da formação. Então, eu acho que esse diagnóstico está certo, tá, Guilherme? Eu não acho que a gente possa dizer que ele seja universal e absoluto, porque nunca é. E a Twenge, ela está tentando mapear ali os efeitos das redes sociais, do vício na internet, a citação que você falou aí, fico com o celular na mão não sei quantas horas por dia, porque ali tem um ambiente que supostamente é seguro, né? Supostamente é seguro. Mas, ao mesmo tempo, o crescimento de uma certa infelicidade, uma certa melancolia é significativo. Medicalização. Então, acho que o primeiro fator é o primeiro fator é o fato de a sociedade olhar para os jovens, ao mesmo tempo que a sociedade olha para os jovens como uma coisa maravilhosa, e os mais velhos querem ser jovens, os jovens sabem que o mundo que eles vão pegar é muito difícil. Eu fiz, acho que há uns 5 anos atrás, eu fiz um programa na Rádio Bandeirantes, que eu tenho uma coluna 2 vezes por semana. Eu fiz um programa que a diretora do programa pediu para eu selecionar jovens universitários. Eu selecionei 3 meninos e 3 meninas para ir ao programa, e eles escolhiam a pauta. E a pauta que eles escolheram foi medo. Tá? Medo. Medo de relacionamento afetivo, medo do mercado de trabalho. Os jovens hoje, para entrar numa empresa, passam por seleções absolutamente violentas. É tudo sorridente, tudo bonitinho, tudo fofo, né? Mas a seleção, elas são violentas. E mesmo dentro da empresa, passam por pontuações extremamente violentas. Tem que entregar metas extremamente radicais. Então, eu
tenho a impressão que, apesar que a gente transformou o jovem numa commodity, certo? Como tudo vira commodity no capitalismo, certo? O mundo em que esses jovens vivem é o mundo que faz com que muitos deles acabem querendo escapar da realidade. Estão preocupados com crianças na África, mas não conseguem lidar com crianças diante deles. Como projeto, eu quero dizer. Como um projeto de vida. Então, acho que, infelizmente, é um diagnóstico que a gente deve tê-lo em mente, e quem é professor sabe disso, tá? Sabe disso no dia a dia, sabe essa discussão da pedagogia de lidar com o aluno na sua dimensão afetiva e intelectual, né? O Freire fala no livro dele Como o Medo Funciona, sem tradução, de 2018, ele fala que as escolas paulatinamente deixam de ser instituições onde você transmite conteúdo e forma o jovem para a vida adulta e passa a ser uma espécie de usina de autoestima, em que você o tempo inteiro tem que se preocupar se o jovem está se sentindo mal, se ele se sentiu em contradição, cai naquilo que o Heidegger chama de safetyism, né? O tal dos safe spaces, que a universidade americana tem que ter espaços onde o aluno vai e lá ninguém vai questionar ele, então lá ele não vai entrar em contradição. Então eu acho que esse diagnóstico é um diagnóstico real. Não vejo nenhuma saída disso no horizonte, porque é fruto das condições materiais de produção da sociedade. Então, para finalizar, professor, só queria comentar uma coisinha. Minha mãe tá adorando, isso que eu caí fora de casa com 17 anos, entendeu? Tá vendo? Pulou a curva. Exatamente. Aliás, a minha mãe enfiou para trabalhar com 13 anos. Imagina, alguém com TDAH em contabilidade. Foi engraçado. Aí você virou professor. Eu acho que a única coisa que eu sei fazer bem, né? Porque eu posso falar, e ninguém dá muita bola. E aí, uma coisa curiosa, né? Só para comentar desse safe space, né? Esse ano eu dei a aula sobre ditadura de comunismo e uma mãe veio encher meu saco falando que eu estava dando aula de comunismo, né? Para os alunos, e como assim? A mãe não entendeu que a aula de comunismo era para mostrar como era a ditadura comunista. E aí, bem, enfim, eu vou reclamar para a direção. Professor, eu queria fazer um comentário muito simples, que eu vim da FEFELESH, professor, vim da história, e aí, acho que você sabe muito bem quem vem da história com a cabeça que vem. Né, com nossa cabeça de FEFELESH, leitor, de bolos, etc., 50, cabeça, né? É o típico intelectual, inteligentil, como o senhor disse. E eu aprendi uma coisa, professor, eu li um outro colunista antes do senhor na Folha, e eu aprendi que eu concordava com o colunista escrevia. E aí eu descobri duas pessoas, o Tony Judith, inglês, né, falecido, e o senhor, e o seu canal me ensinou uma coisa. Então, essa é uma dica que eu dou para os alunos do canal, ensinou a eu não concordar. Então, eu ouvia teu canal, né, quando eu comecei a ouvir teu canal um tempo atrás, e as tuas colunas há sei lá quanto tempo, eu falei, pô, que saco, mas eu não concordo com esse cara. Mas daí eu me toquei que eu não precisava concordar, porque eu achava que o processo de amadurecimento, e aí eu agradeço pessoalmente, os tapas na cara que eu tomei do senhor, foi bom porque não foi isso que me fez crescer, né? Se eu ficasse lendo o mesmo colunista, se eu tivesse a mesma opinião em 2020 que eu tinha em 2010, é sinal que só passaram 10 anos e minha cabeça ficou igual. E eu dizendo que o senhor mudou a minha vida intelectual, o que o senhor diria para os alunos para 2030? Para como eles poderiam crescer intelectualmente? Além, obviamente, de ouvir o seu canal. Não necessariamente, né? Ouvir o meu canal. Assim, Guilherme, a coluna, eu assino a coluna exclusivamente na Folha há 12 anos, né? Só para dar um parâmetro que você falou que você leu. O canal, eu conversava outro dia com as meninas da DOCA, com quem eu trabalho no canal, e elas estavam me falando que o canal é de 2015, portanto, está fazendo 5 anos. Junho de 2015. Fez 5 anos, né? Agora, em junho de 2020. Eu diria, olha, primeiro, falando da minha experiência, contando como foi que eu... é claro que eu dei sorte numa série de coisas,
a minha família me apoiou, apesar de ser família de médicos, e a minha mulher também me apoiou, que é a minha mulher até hoje, psicanalista, e assim, que foi o seguinte, quando eu comecei a entrar em crise com a ideia de ser médico, uma coisa que eu pensava muito, projetando o futuro, né? Como você fala assim, 2030, né? Foi porque eu pensava em mim 15, 20, 10 anos na frente, né? E eu pensava, sabe aquilo que o Adorno fala no Menino na Muralha? Quer dizer, a esfera do trabalho é uma esfera fundamental para se encontrar significado. Ele está falando isso em 44. Imagine hoje, né? A esfera do trabalho é uma esfera fundamental para se encontrar significado no mundo de 44. No último ano da guerra, ele exilado nos Estados Unidos, né? Porque ele era judeu alemão fugindo de Hitler. Então, assim, e eu diria que pensar a si mesmo, é claro que eu não estou dizendo que a vida é só trabalho de forma nenhuma, mas eu diria pensar em o cotidiano que você quer daqui 10 anos, né? Daqui 15 anos. Como que você imagina o seu cotidiano? Como que você imagina acordar cedo ou não para fazer o quê? O que é que você faria? É claro que você agora pode ter 15 anos, isso ainda vai mudar. Eu estava fazendo isso com 21, 22, já era, né, mais velho do que 15, 16 anos. Mas, assim, como você imagina o seu cotidiano? Com que tipo de pessoas você gostaria de conviver no seu trabalho? Né? O que você gostaria de fazer e ter como resultado disso? É claro que existe a variável material financeira. É óbvio que ela existe. Quem disser para você que não existe está mentindo. Né? Existe a variável financeira material, que depende, claro, um pouco do suporte que você tem, da família que você tem, da situação em que você está inserido, que não depende muito de você, falando para o jovem especificamente, eu quero dizer. Né? Mas, assim, isso eu acho fundamental. Né? A possibilidade de você conseguir se projetar daqui 10 anos, onde você gostaria de estar e o que você gostaria de estar fazendo, que você acha que a sua vida seria mais feliz, no sentido de encontrar mais sentido. Porque isso não dá muito para projetar a vida para ser feliz, né? Não dá, isso é meio que mentira. Mas na esfera do trabalho, é mais ou menos possível você se conhecendo, sabendo do seu jeito, do seu universo de interesse. Isso é uma coisa que eu diria para eles do ponto de vista de como eles estariam em 2030, né? E no sentido também de ter um processo de amadurecimento, justamente por ser capaz de olhar a sua vida a partir dos seus sapatos, como falam os americanos, né? Pisando nos seus próprios sapatos, olhar para frente e tentar ver o que você gostaria de estar fazendo quando isso é concreto. Não é para fantasiar você morando em Nova York, Paris, sei lá o quê. Não. É pensar o que você faria no cotidiano. Quando nós fomos para a França, eu fui fazer sanduíche na França, 2 anos, um doutorado. Eu lembro que um dia o meu filho, que hoje tem 37 anos, na época ele estava com 12, 13, 11 anos por aí, e ele um dia, voltando, que ele levava sempre o lixo para baixo, né? E ele vira para mim um dia e fala assim: você sabe, papai, no final das contas não faz diferença entre Paris e São Paulo, né? Quando você está morando, né? Por quê? Você tem que levar o lixo para baixo em Paris, aqui não necessariamente, mas assim, você tem que dar conta de uma porrada de coisas na sua vida. E aí você até esquece que está na França. É claro que tem outras coisas, tem uma escola pública de graça na esquina de onde você está, certo? O dia inteiro, que faz com que a mulher francesa tenha a maior taxa de natalidade da Europa Ocidental, porque ela pode colocar os filhos na escola pública o dia inteiro, de qualidade, certo? Então, assim, isso é uma coisa. Uma outra coisa que eu diria, assim, cuidado com as redes sociais. Isso é uma coisa mais, digamos, nova, entre aspas. Cuidado com as redes sociais. Assim, as redes sociais, à medida em que a vida avança, devem ser profissionais. Ainda assim, elas são um problema.
E essa é uma questão que a Jean Twenge pega bem no nervo no livro dela. Porque a sociabilidade dos jovens nas redes sociais transforma eles em escravos disso. Né? Cuidado com as redes sociais. As redes sociais, cuidado quando você estiver sentindo muita necessidade que alguém curta tudo que você faz. Experimente não fazer isso. Eu sei que não é fácil, mas experimente não fazer isso. Se você conseguir encontrar com outros amigos que também não faz isso o tempo inteiro, pode ser uma ideia muito propositiva. Uma outra coisa que eu diria, seguindo o que você falou, Guilherme, é assim, e aí esse conselho que você deu, isso que você contou, está no Francis Bacon, né? Filósofo que viveu entre os séculos XVI e XVII. A primeira coisa na filosofia, dizia ele, é você aprender a criticar os ídolos. Ou seja, quem você acha que está sempre certo. Quem você acha que está sempre certo. Né? Então, e é isso justamente que a polarização fere. Né? A polarização fere justamente isso, porque ele acaba prendendo você em certas posições e você repete o vocabulário. A semântica fica viciada naquele vocabulário. E, normalmente, a gente evolui e amadurece mais com fracasso do que com sucesso. Então, acolham a tristeza. Não seja obcecado pela felicidade o tempo inteiro. Né? Porque ser obcecado pela felicidade o tempo inteiro é uma boa forma de ser infeliz. Você ficar o tempo inteiro só querendo ser feliz, feliz. E o amadurecimento implica em acomodar um certo grau de tristeza na vida que nós todos temos. Porque a espécie sapiens é uma espécie bastante triste em muitos momentos da vida há 250 mil anos. E leiam pré-história. Estou falando aqui com um historiador, né? Eu dou aula de pré-história, professor. Dou aula Você muito... dá aula de pré-história? Maravilhoso, cara. Dou aula, do Sapiens e o Valnoar Harari na cabeça aí, para eles entenderem o que a gente, cronologicamente, é vírgula no espaço-tempo. E eu acho o trecho da pré-história no Sapiens a melhor parte do livro. Sim, com certeza. Né? Sem dúvida nenhuma, a melhor parte. E eu fecho dizendo para vocês uma coisa. Uma vez eu estava num debate, eu gosto muito dessa história, é uma história real, parece anedota, mas não é. Eu estava num debate, eu, o ex-ministro do Supremo Aires de Brito e o Eduardo Genetti da Fonseca, nós três, num evento do agronegócio gigantesco aqui em São Paulo. E aí, quando acabou a mesa, alguém do público me fez uma pergunta sobre pré-história, porque me lia, sabe que eu já citei pré-história em várias situações, já dei curso sobre pré-história e tal. E aí, antes de eu começar a responder, o Genetti pediu uma parte e falou o seguinte: quando ele chegou em Cambridge para o doutorado, na primeira aula de História da Economia, o professor abriu o curso com a seguinte frase. Ele citou o professor e eu estou citando ele. Lembrem de uma coisa, os últimos 3.000 anos foram atípicos. Certo? É isso aí. Muito obrigado, professor, foi uma honra recebê-lo. Muito obrigado, pessoal. O pessoal do 9º ano tem aula mais tarde, 6 horas da tarde. Tem aula de República Velha. Muito obrigado, professor. Boa palestra, bom trabalho. Eu que agradeço o convite, agradeço a todos vocês. Um prazer aqui a sua mãe, a Maria, certo? Muito obrigado aos alunos, as perguntas e bom trabalho. Parabéns pela iniciativa. Até mais, tchau. Até mais, tchau, obrigado. Parabéns, Zé. Muito bom. Opa, espero que tenham gostado aí, gente. Eu gostei.